E pode deixar o QR Code na tela, não pode deixar porque vai precisar dele, viu? A gente começa o programa de hoje com um assunto bastante polêmico. Eu estou falando das postagens que a vereadora Mariana Lescano, do Progressista, fez ontem sobre a morte do Papa Francisco. Chiclé, por gentileza, põe na tela aí, tem como colocar? Enche aí, ó. Morreu hoje o Papa Francisco, que Deus tenha misericórdia de sua alma. Apesar das discordâncias respeito à figura, sua morte marca o fim de uma era que, infelizmente, foi marcada por distorções doutrinárias. Quais seriam essas distorções doutrinárias? Olhar para o povo pobre? Hã? Olha essa outra postagem aí, ó. A teologia da libertação. Ih, já vem com esse papo. A teologia da libertação é um câncer dentro da igreja. Disfarçada de compaixão, ela serve à ideologia marxista e afeta os fiéis da verdade do evangelho. É urgente combatê-la com clareza e coragem. Gente, tem mais aí? Alguma não? Tem mais? Então vamos lá, coloca aí a outra. O comunismo, eu não aguento mais ouvir esse negócio de ou é comunista ou é fascista. Eu peguei um nojo disso, mas vamos lá. O comunismo já não se esconde mais. Está sentado em tronos e púlpitos. Entrou sorrateiro no alto clero, manchando a fé com ideologia e relativismo. A igreja precisa de uma purificação urgente. Sabe quem precisa de uma purificação urgente? Essa cambada de políticos sem vergonha, eu não estou falando que a vereadora é sem vergonha não, mas essa cambada de vereador, de deputado, senador, esses políticos mequetrefes que nos representam ou que deveriam nos representar. Outra postagem aí, ó. O mundo vive uma guerra espiritual, bem contra o mal, e a igreja, como coluna da verdade, precisa voltar a se posicionar. Chega de omissão, chega de relativismo, é hora de firmeza nos valores cristãos claros. Tem mais uma, né? Nossa, quando eu acho que já vi tudo, tem mais uma. Aí, ó. Que o próximo Papa seja um verdadeiro pastor, conservador, ou seja, só olhe para os ricos, né? Fiel à tradição, corajoso, que limpe os altares da contaminação ideológica e traga de volta a força espiritual que a igreja tanto precisa. Oh, meu Deus, eu acho que é infarto. Tem mais ainda, não? Mais 3, vamos lá. Não vejo como coincidência a sua morte no dia seguinte à Páscoa. Há uma limpeza espiritual acontecendo. É o que eu falei, quem tem que limpar a cabeça são os políticos. Quem não cumpre o chamado será retirado. Deus está agindo e tudo que é falso com o tempo será derrubado. Meu Deus. Uma pior que a outra, né? Tem mais aí? Não. O tempo de se misturar com o mundo para agradá-lo acabou. A igreja precisa de líderes que não tenham vergonha de defender a vida, a família e a verdade. Não dá mais para ser católico e fazer o jogo da esquerda. Ai, olha, de vez em quando dá vontade de soltar um palavrão, né? Mas não posso, em respeito a você. Francisco se foi um dia após a Páscoa, não acredito que isso seja coincidência. Vai, a teoria da conspiração de novo, né? Agora é hora de reerguer os pilares que foram sendo esfarelados. Que venha um Papa conservador que coloque Cristo e não o comunismo no centro. Essa foi a última, né? Eu vou pedir, tá no ponto aí? O nosso querido colega Guilherme Macalossi, nosso comentarista aqui do Grupo Band RS, ele fez uma análise dessas postagens, para não falar outra coisa, da parlamentar em questão, Mariana Lescano, do Progressista. Roda aí, Chiclé. Boa tarde, Mota. Eu, como católico, mas nem precisaria ser, me incomodo muito quando eu vejo o Papa sendo utilizado para fins de propaganda política, seja pela esquerda ou pela direita. Aqui, especificamente, nós estamos falando de uma figura política identificada com a direita. Ela acha, no seu devaneio, que o Papa Francisco era um agente do comunismo, ignorando a formação jesuítica do Papa, seu trabalho social de base na Igreja Católica da Argentina e a diferença evidente entre a visão social da igreja e da aplicação da Bíblia
com o que se entende como comunismo. E daí fala em limpeza espiritual. Então, nós estamos falando do quê? De um genocídio de almas? É disso que se trata? De um Deus voltado para o ressentimento e para a vingança política e não para a piedade e para a misericórdia? Me parece uma fé, no mínimo, estranha, uma fé, no mínimo, enviesada. Não, o Papa não é um agente da propaganda política de lado A e de lado B. Nem a doutrina e a fé devem se submeter à polarização política, que infelizmente é levada a cabo nas redes sociais por pessoas que estão interessadas em cativar eleitorados, em fanáticos, mas que estão longe da luz, estão longe daquilo que o Papa Francisco representava. Mas esses ficam pelo caminho, na espera de encontrarem guiamento. O Papa Francisco fica para a história, como um dos grandes nomes da Igreja Católica. De volta contigo. Brilhante a análise do Guilherme Macalossi. Brilhante. Preciso dizer mais alguma coisa, não? Preciso dizer mais alguma coisa? Vereadora Mariana Lescano, a senhora tem bandeiras maravilhosas, principalmente quando o assunto é segurança pública, que é a sua área, né? A senhora é policial penal de carreira. Então, só que o que a senhora escreveu sobre o Papa é a coisa mais ridícula e esdrúxula que eu já vi na minha vida. E o pior, não é só a senhora que pensa assim, né? Esse pessoal, não interessa se é direita, se é esquerda, eu já falei que é tudo a mesma porcaria. É tudo a mesma porcaria. Quando entra no jogo político, né, os políticos só querem saber aqui, ó, né, de defender interesses pessoais. O povo nunca é prioridade para a classe política. Agora, menosprezar, que isso foi um menosprezo à figura do Santo Padre, do Papa Francisco, né? Querer sempre encontrar questão ideológica no meio, porque o Papa é de esquerda, porque o Papa é de direita. Eu tô com o saco cheio de ouvir esse negócio de mimimi, de faz o L, vai pro raio que o parta. Também tô de saco cheio de ler mu. Para com isso, tá na hora de parar. Né? Tá todo mundo doente com essa questão ideológica, dessa polarização imunda que existe no Brasil. O que o Papa Francisco fez de errado? Enxergar o povo como igual a ele? Porque foi isso que ele fez durante os 12 anos de pontificado. Isso é um erro? De enxergar os marginalizados, né? De querer o bem para as pessoas, de falar a língua, né, do povo, tratar todo mundo igual, de renunciar à riqueza do clero, né, de não querer ficar no luxo, no meio do ouro, e ficar num quarto pequeno e modesto de uma hospedaria para religiosos. Foi isso que ele fez. Aí parece que isso incomoda uma parte da sociedade, né, que tem que ser conservador. O que é conservador? Me diga, é obrar na cabeça dos pobres? Porque o que eu vejo é isso. É olhar de cima para baixo uma pessoa humilde? Isso é ser conservador? Isso. Lamentável a postura da vereadora, lamentável. Está aqui o QR Code, ó. Quero saber a sua opinião a respeito disso. E repito, não é só a vereadora não, hein? Um monte de gente, né? Ouvi aí do falecimento do Papa até agora, porque teve emissora A que não falou nada sobre o Papa, praticamente ignorou. Bom, não vou nem comentar a respeito disso, já passei por lá, fiquei 26 anos lá, eu sei muito bem como é que o negócio, como é que a máquina gira. Mas assim, é lamentável o posicionamento das pessoas nas redes sociais aí, né? Colocando política no meio da morte de uma pessoa santa, sim. Santo Padre, Papa Francisco. E eu torço muito para que venha um Papa mais progressista do que ele. Ainda mais progressista do que ele. Torço muito para isso. Mas eu quero saber a sua opinião, ó.